Oi, esse vídeo é para você que, assim como eu, deve estar cansada de se sentir estagnada, parada, freada no mesmo lugar. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 2 meses, eu tive uma crise uma crise existencial, pode-se dizer assim. Eu tenho 31 anos e eu cheguei à conclusão de que eu não fiz praticamente nada na minha vida até agora, a não ser planos, projetos, ter muitas ideias, mas não consegui colocar nenhuma delas em prática. Eu procrastinei a vida toda e todas as vezes que eu consegui, ou que eu ao menos tentei avançar um pouco, eu parava no meio do caminho. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2025, eu coloquei como meta aprender a falar um idioma, aprender a falar inglês. Tudo começou bem. Janeiro, fevereiro, março, abril, até que chegou o mês de maio. E aí eu parei de pagar o curso, parei de estudar. Por quê? Eu vou vivendo no piloto automático e aí eu faço tudo que eu tenho para fazer todos os dias, a mesma coisa. Acordo cedo, vou pro meu trabalho, CLT, faço tudo que eu tenho para fazer lá, paro no meu horário de almoço, venho em casa, almoço com a minha família. Termino o horário de almoço, eu volto novamente para o meu trabalho. Faço o que eu tenho para fazer, deu o meu horário, eu volto. Como eu trabalho por escala, a minha semana ela muda. Uma semana eu tô no horário, na outra semana eu tô em outro. E trabalho também aos finais de semana, o que faz com que eu me sinta ainda mais esgotada para poder avançar naquilo que eu tenho vontade. Mas eu só tenho a vontade. O esforço eu ainda não coloco em prática, eu não consigo colocar em prática. E eu não sei se você é assim também, mas a gente vai se culpando porque nós fizemos os planos, a gente organizou no roteiro da vida, a gente anotou tudo direitinho no papel, a gente planejou, fez tudo organizado, mas na hora de botar em prática, algo sempre acontece e nunca dá certo. E aí eu fico com a sensação de que nado de novo e morro sempre na beira da praia. Eu fico observando as minhas colegas do tempo da escola, os meus vizinhos, meus ex-vizinhos de infância. Muitos deles conseguiram caminhar e alavancar, deslancharam e progrediram na vida. Mas eu, dos 18 anos até agora, eu só tenho planejado. Até os 18 anos, eu tinha planejado a minha vida milimetricamente, num roteiro que eu imaginei para mim, mas eu apenas imaginei. Eu não fiz nada. Nada saiu como planejado. Nada. E aí eu casei, tive meus filhos. Não parece, mas eu tenho 2 filhos. Demorou um tempo, eu fiz faculdade, fiz um curso, me formei depois de um tempo, consegui concluir o curso, mas aí veio de novo a sensação de paralisia. Eu planejei, eu fui mãe sem planejar, e aí depois dos filhos eu planejei voltar a estudar, eu voltei, eu estudei, eu terminei, e aí quando eu já tinha terminado, eu planejei entrar no mercado de trabalho dentro da minha área, mas isso não aconteceu. Eu fui trabalhar no CLT, numa área que não é a minha de formação, e tudo bem. Nem sempre a gente dá a sorte, ou a sorte, né? Nem sempre a gente consegue ir para nossa área, mas o importante é pagar as contas, né? Ainda mais quem tem filho e família para poder sustentar. E eu fui e terminei meu curso. Mais uma vez, não alavanquei.
me senti presa, continuo me sentindo presa a uma a um dia a dia que não é aquele que eu idealizei na minha cabeça. Não é aquele que eu tanto sonhava ter. Não, não é. Não é a rotina que eu sonhei ter para mim. Eu não imaginava que eu iria passar por isso novamente. Porque crise existencial a gente não dá uma vez na vida. Acontece que eu acredito que muitas pessoas, eu acho que nunca nem deve ter tido uma crise existencial. Mas eu já tive umas duas, mais ou menos. E como eu estava falando, há uns 2 meses atrás, eu tive essa última crise que eu tive no meu ambiente de trabalho. E aí eu lembro que eu entrei na sala, em uma sala vazia do prédio, eu sentei na cadeira, parei, assim como se o meu espírito tivesse saído e tivesse planando ao redor do meu corpo. E aí eu comecei a chorar, e aí eu perguntei assim, o que que eu tô fazendo? Eu acho que eu tô fazendo tudo errado, eu acho que eu fiz tudo errado durante a vida toda, durante esses 30 anos de existência. Tá tudo errado, tá tudo fora do lugar. E aí eu respirei, fui no banheiro, lavei o rosto, depois de um certo tempo, claro que não foi assim, né? Questão de segundos, mas demora. E você não tem a crise assim do nada, você não estala o dedo e você entra em crise. As coisas vão acontecendo aos pouquinhos e tal. Mas só que depois desse dia, eu percebi que eu não queria mais aquilo. E aí, mais alguns dias depois, eu entrei de férias. Hoje é o meu último dia de férias, por sinal. Amanhã eu já volto a trabalhar. Só que eu não quero. Eu já tô cansada, eu tô exausta de ter essa rotina. Acorda, vai pro trabalho CLT, bate o ponto, faz o que tem que fazer, volta, toma banho, come, dá um beijo nas crianças, um beijo no marido, vai dormir, no outro dia acorda, faz tudo de novo. Eu já tô cansada, eu tô exausta, num ponto em que se eu não pôr um basta agora e mudar a minha realidade, tirar a ideia da vida que eu tanto quero para mim, para minha família, se eu não tirar ela da minha mente e dar um jeito de fazer ela funcionar, eu sei que a tendência é eu retroceder cada vez mais, cada vez mais. Cada vez que o tempo for passando e eu não falar assim, não, eu não quero mais. E agora eu vou fazer algo para mudar, para realmente mudar. Eu sei que eu não vou me agradar daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu olhar para trás. E eu tenho certeza que se você que está me vendo nesse vídeo agora está passando por isso ou já passou e também está se sentindo estagnado na vida, a gente só tem uma alternativa. Ou a gente bota a cara a tapa e fala assim diante do espelho: eu não tenho outra saída a não ser me movimentar. Porque também não adianta a gente querer e a gente olhar no espelho e falar: não, hoje eu vou fazer. Mas aí vem alguma coisa, interrompe e aí você não faz, você muda de direção. Isso vai se repetindo e quando você vê, você também não fez nada. Eu procrastino muito, 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 muito. E eu não era assim. Quando eu estudava no ensino regular, eu não tinha dificuldade em acordar cedo, em me arrumar, ir para a escola, voltar, cumprir com as minhas obrigações, as outras atividades e depois me divertir. Mas depois de um certo tempo, a vida adulta, ela meio que dá um choque na gente, né? Mas depois de um certo tempo, eu percebi que eu comecei a me sentir fraca e desmotivada a, a levantar e fazer todo aquele roteiro durante o dia. Eu fui começando a ficar desanimada e sem vontade.
e eu continuo sem vontade de continuar na mesma rotina que eu tenho. E eu sei que meu momento de pisar o pé no acelerador é agora. E assim, isso tá me assustando, mas ao mesmo tempo tá me dando um gás para poder ligar o carro e tirar do ponto morto, porque eu tô no ponto morto, mas eu quero sair do ponto morto, entende? Então, isso que eu tô falando aqui, ele é quase que é uma prova real de que eu tô disposta a mudar, a assumir o risco de. Gente, vocês não têm noção de como que é difícil fazer isso. Assumir o risco de realmente mudar a minha vida. E depois que eu tive essa certeza de que não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para a vida dos meus filhos, não é isso que eu quero viver agora, para daqui a algum tempo mais à frente eu olhar para trás e falar, cara, tá tudo errado de novo. Eu não quero ter que passar por isso mais uma vez, porque foi a segunda. Não sei como seria ter uma terceira, né? Então, eu já tô com 31 anos, fiz 31 anos esse ano. E assim, o tempo tá passando. O tempo tá passando, tá correndo. As pessoas estão se movimentando. Quem não sabe tá procurando saber como é que faz, como é que não faz. Quem não estudou tá procurando estudar. Mas e eu? Eu vou continuar parada, olhando e apenas admirando a vida alheia dos outros que já conseguiram sair do ponto morto, deu a batida na chave e começou a andar. Eu vou ficar parada? Não, não quero ficar parada. Você também não precisa ficar parado. E aí, o meu YouTube começou a sugerir uns vídeos de umas meninas falando sobre como mudar sua vida em 180 dias. E aí eu fiquei me perguntando, cara, fazer um roteiro de 180 dias, isso para alguns, é um período de baixo, um período baixo, né, digamos assim, um curto período de tempo. Mas para uma pessoa como eu, que está no ponto morto, isso é algo muito extenso. Então, o que eu me propus hoje, exatamente hoje, há algumas horas atrás, o que eu me propus a fazer, a melhorar, a tentar melhorar em 7 dias, me esforçar para poder mudar a minha vida nos primeiros 7 dias. Ah, já disse loucura. Não, não é loucura. Loucura é eu querer demais num tempo que é muito longo. E aí eu corro o risco de quê? De no meio do caminho eu procrastinar. Eu desistir, eu abandonar o projeto. Então, não. Eu convido você a pensar assim, durante 7 dias, o que que eu posso melhorar na minha rotina, na minha vida, o que que eu posso fazer para poder começar a sair da estaca zero, a sair do ponto morto. Como que eu vou fazer isso? Fazendo uma análise daquilo que eu tenho vivido e você, daquilo que você tem vivido, e ver quais são os pontos primordiais que a gente poderia assim trocar. Tá, eu acordo às 6, mas eu poderia acordar às 5h30 e fazer uma meditação, fazer um devocional, se você for cristã, como eu, ao invés de dormir mais 30 minutinhos, ao invés de ficar enrolando na cama para poder levantar, para poder ir trabalhar, porque é isso que eu faço. Eu enrolo, eu enrolo para poder levantar. Então, eu me propus a fazer isso. Levantar uns 20 minutos, aqueles 20 minutinhos do sono que a gente enrola, pois é, a gente tira esses 20 minutinhos para fazer algo pra gente, pra nossa melhoria pessoal. Os 20 minutinhos, eu faço uma oração, eu levanto,
vou tomar um banho, tomo um banho com um pouco mais de tempo, sem ter que fazer tudo em cima da hora. Acordar mais cedo, ok. 20 minutinhos mais cedo, ok. Acordei os 20 minutinhos. Durante esses 7 dias, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias coisas? Não, por quê? Porque mudar de rotina é tirar a gente da zona de conforto. E é completamente desconfortável e é chato pra caramba, né? É muito chato a gente sair da nossa zona de conforto para poder tentar algo novo. A gente quer o novo, mas a gente não quer se movimentar para fazer o novo acontecer. Essa aqui é a verdade. Então, nessa semana, eu convido você, eu desafio você, assim como eu tô me desafiando, a fazer algo diferente durante esses 7 dias. Ah, já a gente vai fazer a mesma coisa? Vai fazer a mesma coisa. Até a gente se sentir mais ou menos entrando naquela onda de, bom, vou acordar mais cedo durante essa semana. Só durante esses 7 dias, o que a gente vai fazer? Vai tentar acordar os 20 minutinhos mais cedo. Nós vamos fazer o passo da tartaruga. Quem lembra da história da tartaruga e a lebre? Pois é, devagar e sempre. Pois é, nós vamos fazer isso. Um passinho de cada vez. Para que juntos, daqui a algum tempo, a gente possa olhar para trás e falar bem assim, devagar e sempre funcionou. Eu não preciso correr demais como os outros para poder ter a melhoria que eu tanto desejo. Pode ser no meu tempo, de acordo com a minha realidade. Então fica combinado assim. Se você concorda, vem junto comigo durante esses 7 dias, uma melhoria para na próxima semana, os outros próximos 7 dias, a gente já mudar outra coisa na nossa vida. Quem sabe daqui a uns 6 meses, 7, 8, um ano, quem sabe, nós não vamos estar de formas completamente diferentes do que nós estamos hoje. E acredito que de uma forma bem melhor. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com alguém especial, com alguém que você sabe que precisa ouvir essa dose de motivação e essa dose de desafio. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.